E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador, falando do episódio 3 e 4 de Mol agora com vocês aqui. Mais alguns episódios, né, que eu estou aqui com o cabelo bagunçado aqui num dia comum para vocês aqui, mas para falar de uma série que vem surpreendendo, vem mostrando coisas legais, vem trazendo coisas legais pra gente sobre um personagem que a gente, assim, quem não era tão fã, achava que tinha entregado tudo que tinha pra entregar na franquia. Mas aqui estamos nós para comentar que essa série está sendo bem avaliada por público e crítico, sucesso retumbante, pelo menos até o episódio 4, nos trouxe aqui algumas coisinhas ligadas a esses dois episódios da semana que eu vou começar a elaborar com vocês, porque ele já começa com o Maul tentando ser receptivo a Devon. Ali uma coisa bem digamos assim, Kurosawa, né, como diz nosso amigo Vebs, e tanto reitera o nosso outro amigo JP, de ser ali uma coisa meio samurai, ali com chazinho, bonitinho, ali, coisas que já aconteceram várias e várias e várias vezes ao longo de Star Wars. E ele fala pra ela sobre sua jornada de rejeição, como é que ele chegou nesse ponto, e aí ele fica tentando trazer ela pro seu lado. A gente vai falar daqui a pouquinho melhor sobre isso, então fica aí com a gente. E o que no momento inicial é um plano assim, talvez tem gente que ache que deu errado, porque ela vai e pega o sabre e se sentiu ameaçada pelo mal. Mas aí ele apaga todas as luzes e deixa ela vulnerável no rolê, entrando na mente dela com vários discursos, tentando seduzir para o seu lado. Tem gente que acha que não deu muito certo, porque a gente vai desenrolar no episódio, vai ver que ela não se mostrou tão irredutível assim, mas nas iconografias de Star Wars, na questão de, luz vermelha, luz azul, tudo mais assim, teve vários indícios. Ela pode não ter demonstrado isso na personalidade, mas teve vários indícios ao longo do episódio de coisas que geram rimas narrativas com Star Wars e que podem sim ser algum ponto que deixe claro pra gente que na frente ela pode acabar virando uma personagem muito importante, que era um plano antigo ligado ao mal, mas daqui a pouquinho a gente fala melhor. Porque o princípio básico disso ele, nesse momento, usa o caminho de você é fugitiva do Império, eu sou fugitivo do Império. A gente unindo as forças, a gente vai ter mais força para lutar contra o Império, mesmo formando um sindicato, tudo aqui. Então, ele se nivela ao status de Jedi, colocando que ele, como um aprendiz, né, Sith, ele colocando os dois no mesmo nível, falando, pô, a gente tem a força, a gente tem os domínios aqui por cima da força, os caras não tem. Se a gente se juntar, pode rolar uns bizu muito louco aqui, a gente conseguir umas paradas muito da hora, saca? E aí, fica todo esse jogo de sedução, assim, né, ao longo do episódio todo. Mas, falando do outro núcleo ali, que é do Capitão Lawson, do querido Wagner Moura, ele recebe um contato, delimita ali rotas por onde que essa galera e o mal podem estar rolando ali no território dele. E aí rola uma coisinha com o grupo do mal e os Pikes. Isso é importante pro episódio 4, na verdade. Mas já começa a desenrolar aqui. E aí eles têm um conflito ali entre eles. E aí tem que deslocar uma força ali do esquadrão do Lawson ali pra ver o que tá acontecendo. Só que nesse mesmo momento, o Lawson vai até o jogo do filho ali, que a gente não sabe se é lacrosse, se é cricket, mas é com o bastão e a gente sabe que o filho manda bem. Entende? O que a gente tem de panorama é isso ali. E ele vai ver, tenta dar apoio. Vai lá, filhão, vamos lá, tudo mais, tal assim, mas classicamente ele tem que deixar o jogo no meio deixar o filho no meio do jogo ali para resolver as demandas do dia, porque ele recebe um contato do Mestre Dak, que a gente descobre pela primeira vez aparecer aqui, ó, vou até ajeitar melhor a imagem para vocês. Esse rapazinho aqui, esse mestre da Devon, né, que ele vai lá em busca de dar orientações para ele sobre o rolê que está acontecendo, porque
ele fala que é perigoso também pro Lawson, algo que o Lawson já tinha deixado claro, que a interferência do Império poderia ser muito complexa no contexto todo da história, e que ele tem uma conexão ali porque ele vê no Lawson ali uma pessoa boa, entendeu? A gente dá pra ver ali que o Dak, ele delimita bem. É uma coisa clássica, a gente já viu também em várias obras recentes, de que os Jedi estão fugindo depois do Ordem 66 e sempre tem um mestre e um aprendiz junto ali. E aí, a gente tem esse ponto do corrido dos Pikes que faz o Lawson sair ali. E uma coisa que nessa história toda se revela interessante pra gente é que de alguma forma pode-se dizer que a mãe do filho do Lawson faz parte do Império. E isso pode ser mais um motivador do Lawson não querer envolvimento do Império em nenhum momento nessa história aqui, entendeu? E isso cria uma nuance bem interessante. O que tanto teme e o que aconteceu para ela se ligar ao Império? Porque é uma narrativa interessante, pois pode ter sido o fator motivador para o rompimento do casal. E tem uma nuance interessante do Dak, vou até colocar ele de novo na tela aqui, por conta de que ele pertence à raça Moisic. A gente não viu essa raça ainda. E ele tem um visual assim bem marcante, apesar de já ter dito isso nos primeiros 2 episódios, de ser um visual que faz também essa iconografia do mestre com o aprendiz, entende? Do mestre ser o baixinho sábio, mas ele não parece ser tão frágil quanto o Yoda sempre foi, assim. E de um aprendiz que tá com ele ali, e jovem, e que escuta vamos colocar assim, as orientações do seu mestre. E por que eu tô dando tanto destaque para isso? Pra gente chegar na parte final desse episódio, que é o suposto desfecho do confronto da Devon com o Maul. Assim, eles lutam, porque o Maul ele pode ter sido sagaz, ele colocou metade do sabre para ela roubar, mas ele tava com a outra metade. Então eles ficam confrontando ali, e ele tentando convencer, mas ela consegue fugir sem dizer seu nome, sendo que o Maul já sabia que o nome dela era Devon. E aí que vem a grande teoria da galera de que talvez ela seja a Darth Talon. Darth Talon estava nos planos do Lucas para uma possível continuação que envolvesse o Maul em algum ponto ali, se fosse seguir uma história com o Maul tendo protagonismo. Porém, o que se sucede é que isso estava só na cabeça do Lucas. A gente não sabia como, quando e onde ia ser executado, mas não deu sequência, e aí o Lucas vendeu Star Wars para Disney, e isso só foi utilizado ali, acho que entre 2006 e 2010 em quadrinhos, pelas pesquisas que eu vi por cima aqui. E ela seria uma aprendiz do Maul, e esses desenhos todos ousados, né, nela ali. Ela é toda ousada também, né? Seriam cicatrizes de batalha e tudo mais. E ela seria a aprendiz do Maul. E muita gente tem a teoria de que a Devon será a Darth Talon, se a gente seguir com essa história desenrolando do jeito que vai. Eu queria isso? Assim, pelo que os 4 episódios mostraram pra gente, apesar de ter as questões iconográficas que eu falei, eu acho que a conexão dela com o Dak agora são bem autênticas, bem puras, bem interessantes. Então, assim, eu não vejo uma curva acontecendo ali. Mas parece que a série vai ter 12 episódios. Então tem muita coisa. A gente vai chegar na metade na semana que vem. E pode ser que sim, tenha alguns desenvolvimentos que façam ela ir para um lado mais próximo ao lado sombrio do Maul. Colocado isso, a gente chega no episódio 4 da história da semana, onde a gente tem ali
o final do 3, o Lot falando com os Pikes, tentando colocar panos quentes no rolê, para tentar manter relação ali, porque vai lembrar que é uma fase que o Maul vai assumir muitas questões ligadas a poder de sindicatos ali. E o episódio 4 começa nessa trama, com o Lot indo com o grupo até o Pattaya, mas era uma emboscada do Maul que ataca. E acaba que a gente não sabe se o Lot é fã ou hater do Maul, entendeu? Mas ele acaba entregando pros Pikes. E o Maul mata esse líder dos Pikes aí, diferentão e tal, e coloca outro líder lá vamos colocar assim, de fantoche, pra ele mandar no rolê, entendeu? Aí até maneirinho, pô, a cena que se revela lá, tem ele usando a força pra matar o carinha, tal, bem semelhante a coisas que a gente vê acontecer até na sequel, sabe? Dessa questão de usar o sabre de longe, assim, que é uma coisa bem maneira, na minha visão. Mas ele cita também que ele fez isso como vingança contra os Pikes, porque lá em Mandalorian, lá no rolê de Mandalore, da Batalha de Mandalore, ele não foi acolhido pelos Pikes, sabe? Então, sempre tem rancor, né? E falando em rancor, quando a Devon foge no final do episódio, ela vai lá correndo sozinha lá e reencontra o Dak, que foi o que eu falei, cara, tem muita conexão, tem muito afeto entre os dois ali. Ela quer entregar o Maul e o mestre fala pra não, cuidado, não vamos colocar isso porque não é tempo ideal. Como a gente falou, eles também são perseguidos tal qual o Maul. Só que eu ainda vejo uma conexão muito grande dela com o Dak, pra ela, tipo, não, eu vou agora pro lado de lá, entende? Então, assim, uma curva possível que eu vejo acontecendo, dela rompendo pra poder virar Darth Talon, seria a morte do Mestre Dak, sabe? De uma forma bem trágica, assim. Mas eu duvido muito que essa morte, vindo pela mão do Maul diretamente, faria ela se render considerando o contexto, assim. Tem que, talvez, em outro contexto, muito provavelmente o Dak morrendo pela mão do Império. Então vamos ver, como eu disse aqui, como já coloquei no panorama. Mas eles acabam entrando em contato com o Lawson, que manda o destacamento ali da galera. Aí ele dá uma desligada no droid, porque o droid tá louquinho pra mandar o Império lá. Fala, não, segura aí. Eles chegam lá, tentam dar uma emboscada na galera do mal, mas a galera do mal tá meio preparado, e começa o conflito, entendeu? Vamos lá. Tem duas partes desse conflito, que é os soldadinhos com os capangas do mal, e tem a Devon e o Dak encontrando o Maul ali e tendo uma luta bem maneira, tá? Cada um com sua técnica bem definida, assim. O Maul é muito legal o estilo característico de luta dele por conta do sabre. Uma das coisas que, vou até voltar pra mim aqui, que se coloca muito em Star Wars são os estilos de luta. E a gente, talvez do estilo do Maul, ele é o mais conhecido, é o que teve mais evidência ao longo da franquia toda, pelo fato do sabre duplo, né? E é muito maneiro você ver lutando, porque meio que ele é um cara que consegue lutar contra dois estilos diferentes ao mesmo tempo. E isso é muito da hora. E isso demonstra, naturalmente, como que o Maul não é um cara, assim, simplesão. Ele não é só mais um Sith do rolê. Ele tem nuances, até por sua história esticada por muita gente além da conta, pra se sustentar e sustentar uma história como tem sustentado agora, entende? Então, muito maneiro as lutas, principalmente também o destaque do contraste do vermelho com o azul e tal, e mais uma vez, mais uma série de coisas iconográficas que podem denotar uma coisa ou outra, que não dizem abertamente o que é, mas no meio dessa história o Lawson olha pra cima e vê eles lutando lá. E vai até lá pra, vamos colocar assim, dar uma intimada no Maul, entendeu? E ao mesmo tempo, eles estão ali na luta, o Dak acerta o joelho mecânico, né? A gente não esquece, não pode esquecer
das perninhas do Maul, acerta, dá lá uma pifada no joelho dele e tal assim, ele fica mais vulnerável. E ele vai matar o Dak de raiva nesse ponto, mas a Devon vai lá e salva ele. Só que aí, no meio desse confronto todo, meio que o Maul dá uma desistida a hora que ele vai sentindo que o Lawson vai chegando. Mas você pensa, ele tá desistindo porque o Lawson tá chegando? O Lawson é uma ameaça pra ele? Eu acredito que nesse momento o Maul sentiu uma coisinha a mais e falou, pô, tá na hora, deu com a nossa galera, dá um rolê daqui e dá uma vazada, sabe? Porque ele foge quando vê o cerco se fechando ali. E aí os dois também fogem. E o Lawson encontra aquele droid que ele desligou e falou, pô, cara, o rolê foi difícil, desculpa ter desligado você, senão você ia chamar o Império. Aí eu falei, ainda bem que você me desligou mesmo, porque eu chamei o Império mesmo. E aí tem aquele baita de Star Destroyer chegando assim no final do episódio, e a gente encerra. E aí entra uma das grandes teorias da galera, e essa eu acho que pode acontecer, que é, será que teremos Vader versus Maul aqui? Isso é uma imagem dos quadrinhos que eu estou mostrando para vocês. Mas seria muito interessante a gente ver esse embate entre os dois assim, até para a gente ou delimitar uma queda do Maul aqui, que deixasse talvez a vulnerável e a Devon tivesse dó dele e fosse pro lado dele, ou, sei lá, de alguma forma o Dak ser muito generoso e acabar morrendo na mão do Vader. Enfim, tem várias possibilidades aqui, mas a possibilidade que a gente, como fã, quer ver no Service é uma luta maneira entre o Darth Maul e o Darth Vader. Então, a ver. Tem coisas interessantes e Maul tá muito interessante. E semana que vem eu volto com os 5 e 6 pra vocês aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Semana também tem Demolidor, tem The Boys, tem a nossa live especial da Zendaya na quarta-feira, se você tá vendo isso aqui no lançamento ou no dia depois. E o meu cabelo está muito louco, porque eu acabei de lavar ele. Eu nem sei como é que tá agora. Enfim, tá uma bosta. Espero que tenha gostado do vídeo. Curta, compartilhe, favorite, se inscreva e até o próximo analisador.